Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. Feche seus olhos. Paizinho querido, mais uma vez, teu nome seja sempre glorificado. Que o teu louvor esteja nos lábios daqueles que te amam o tempo todo. Que a tua graça permeie o coração daqueles que em ti esperam o tempo todo. Que a cura que vem de ti alcance as pessoas que estão conosco online, mas também alcance aqueles que estão aqui. E que os enfermos sejam curados plenamente em o nome de Jesus. Que haja saúde nos ossos, que haja saúde nas veias circulatórias, que haja desentupimento dessas veias, que a pressão sanguínea, que essa corrente flua de maneira livre, como o Senhor desenhou para ser. Que haja cura na visão embaçada, nesses problemas que impedem de ler a tua palavra. Que haja cura permanente para a glória do teu nome. Que haja, Senhor, o alívio dessas constantes dores de cabeça, e que ela desapareça, não importa a causa, mas que o alívio venha, e tal pessoa saiba que foi o Senhor quem fez isso. Que venha a tua graça sobre todos que em ti esperam. E agora lemos a tua palavra, simples, mas poderosa como ela é. E eu quero suplicar a tua bênção sobre todos os que me ouvem agora. Que enquanto eu falar, e só posso fazer isso, falar, que o teu meigo Espírito nos ensine, e a gente possa capturar cada verdade que o nosso coração precisar. É o meu pedido a ti, humildemente, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém. É claro que todos vocês sabem de cor e salteado a descrição do Gênesis 1. E talvez do Gênesis 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Existem aqueles que aqui conosco estão fazendo uma tabela de leitura anual da Bíblia e estão avançando dia após dia e já passaram por esses versículos algumas vezes. Existem outros que leram tantas vezes os capítulos iniciais do Gênesis, na perspectiva de chegar no último capítulo do Apocalipse, mas infelizmente só ficou em alguns livros. Mas que bom que de tempo em tempo retoma e volta a fazer essas mesmas leituras. Mas este capítulo em si é, por sinal, como que a plataforma de toda a Bíblia Sagrada, como que a base de entendimento de tudo aquilo que se desdobra ao longo da Bíblia e muito especialmente dentro do Novo Testamento. E é claro que é impossível de maneira profunda entrar em tudo que há aqui dentro da perspectiva de um culto, mas é perfeitamente possível extrair daquilo que o Espírito Santo tem a nos ensinar a partir desse versículo que lemos. E é um fato que o texto narra a história de toda a criação e todo o plano de criação divina. E o primeiro versículo, para mim, ele é muito emblemático, não só porque ele esboça todo esse conteúdo divino, mas também porque ele abre o caminho para todo esse escopo de entendimento aqui. E hoje, embora tenha eu lido no princípio criou Deus céus e terra, eu vou utilizá-lo apenas como uma introdução, para te levar sobre o contexto da criação em si, e entender de maneira breve o que o Espírito Santo, para esta noite, quer me levar. Embora possamos voltar nesse mesmo versículo outro dia. Perceba
que a ideia que exprime do texto é justamente que no coração de Deus, o plano de toda essa criação estava formado. E pelo que se compreende de Deus, que é um ser imanente, eterno, poderoso em si mesmo, e que antes que qualquer coisa existia, Ele existia. E a verdade é que antes que qualquer coisa existisse, não apenas Deus em si mesmo existia, mas o que existia era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o que se entende pela palavra do Senhor, de que essa trindade, embora biblicamente você não encontre essa palavra, mas encontra as três pessoas, esses três personagens, trabalhando juntos, conectados, entrelaçados. O tempo todo você encontra isso ao longo da Bíblia. E é bem fato que são seres eternos em si, em Deus. E essa trindade existente planeja, desenha toda a criação. E para que você entenda o plano criador, não basta ir apenas no Gênesis 1, porque aqui é a narrativa, ou seja, o plano sendo colocado em prática. É a execução do desenho de Deus. É como se um engenheiro fizesse uma planta, e então viesse o executor para aplicar essa planta. E quando você vai descobrir essa ideia, você vai ao longo de alguns textos bíblicos que explicam todo esse arquiteto trabalhando, muito especialmente, começando por Provérbios, no capítulo 8, dos versículos 22 ao 32, aí você descobre que esse plano desenhado fora feito pelo próprio Filho de Deus, como que o arquiteto, que ele é assim chamado de o arquiteto da criação. Portanto, além de ser o arquiteto, ele é também o executor, é o que dá o comando, é o que coloca o poder em ação. Até porque João explica isso lá no capítulo 1 do seu livro, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e ele estava com Deus no princípio. E todas as coisas que existem não se fizeram, mas foram por ele criadas. E nada do que existe veio de si mesmo, senão dele mesmo. Ele é, portanto, não só o arquiteto, mas o autor dessa criação. Ele não só fez isto, mas se você for em Hebreus, no capítulo 1, e o versículo 3, diz-nos a palavra do Senhor que ele criou todas as coisas, mas que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Isto é, ele não só cria, mas ele também dá o sustento, dá o suporte, dá a permanência, dá o equilíbrio, dá o controle. E quando você vê o universo dentro da perspectiva científica, todo organizado, todo colocado de maneira bonita, todo perfeito, todo em ordem, todo equilibrado, alguém fez isso de maneira orquestrada, e alguém mantém isso de maneira orquestrada, alguém mantém todo esse círculo da terra em volta do sol, da lua em volta da terra, dos planetas circulando no sistema solar, e que não caem nem para baixo, nem deslizam para cima, nem trombam, nem desalinham, e mantém tudo equilibrado. Jó, no capítulo 37 do seu livro, ele explica de maneira detalhada para todos nós a ideia de Deus, e Deus diz a ele muitas coisas, como por exemplo, os limites traçados ao mar, os caminhos das águas, como os pássaros voam no céu, essas coisas todas declaradas a Jó no meio de sua luta, para entender todo o processo extraordinário da criação. Mas é bem verdade que todo esse plano divino, executado por Jesus, passou evidentemente por essa iluminação e essa
aplicação do Espírito Santo, que é quem governava e quem governa todas as coisas. O Pai é o poder supremo. O Cristo desenhou e executou todas as coisas. E o Espírito Santo aplica e governa todas estas coisas criadas. Percebe que isso acontece desde o início. Então, portanto, era apenas a Trindade. E a Trindade decide chamar a expansão e criar todo o cosmo. E como já disse em alguns lugares, criou em duas etapas. A primeira etapa é o reino eterno, o reino celestial, onde o Pai estabelece toda uma ordem de criação. E ele começa essa ordem por 24 anciãos, homens, ou melhor, seres que vivem em volta do trono, que servem de maneira representativa. E teologicamente alguns dizem que esses 24 anciãos, que você encontra no Apocalipse capítulo 4, dos versículos 1 ao 11, você destaca esses 24 anciãos também no capítulo 5, dos versículos 1 ao 12, de modo que eles são como que testemunhas da criação. E eles vivem em volta do trono de Deus, adorando, magnificando e celebrando o Senhor o tempo todo. Mas depois deles também existe toda a criação celestial, que são os seres viventes, como a Bíblia chama. Quatro destes que voam ao redor do trono, que são criaturas diferentes. Talvez na nossa concepção não dá tempo de explicar cada uma das suas capacidades ou por que tem essas formas, mas cada um deles tem 4 rostos, cada um deles tem 6 asas, e todos eles são cheios de olhos por dentro e por fora, e eles cantam louvores divinos extraordinários ao Criador, e eles voam em volta do trono do Altíssimo. Mas depois, aí você tem arcanjos, anjos, querubins, que vivem no céu, são seres celestiais. E o autor aos Hebreus diz que estes seres celestiais, eles servem a noiva do Cordeiro. Eles foram criados com o propósito de servir aqueles que um dia herdariam a vida eterna. Perceba, portanto, que todo o plano de Deus está orquestrado e propositalmente alinhado um com o outro. Logo, ele decide colocar em prática também, depois do plano celestial, o plano físico, do que é isto aqui, que está narrado no Gênesis 1. E essa construção, esse plano físico, é justamente para abrigar a extensão do reino eterno. O reino eterno já existe há eternidade. Não dá para mensurar quando foi que Deus criou o reino eterno. Não dá para saber. É uma pergunta que talvez lá na eternidade você consiga saber. Quando é que Ele configurou todas essas coisas? Só lá você vai querer saber. E eu acho que quando chegar lá, ninguém vai se preocupar com esses pormenores, com tantas coisas boas que encontraremos lá. Perceba, portanto, que dentro dessa dinâmica de criação, o reino eterno se estabelece pela eternidade. E eles vivem de maneira hegemônica pela eternidade. Até que você conhece a história, muito especialmente expressada por Isaías no capítulo 14, 28, e depois Ezequiel, e você vai destacando todo esse plano que se desenvolve na cabeça de um arcanjo que está lá, de um querubim, melhor dizendo, a saber, do que é chamado de anjo de luz ou Lúcifer. Logo perceba que isso acontece na eternidade, antes mesmo de qualquer coisa existir. E como se explica isso? Como que pode acontecer algo na eternidade sem que nada existisse ainda? É que tudo aquilo que aconteceu, aconteceu antes mesmo de ser criado. Tudo que existe hoje, tudo que fora criado, fora executado muito antes de um dia ter colocado em prática. Como assim? Bem, há algumas expressões bíblicas que precisam ser expostas até para que você compreenda essa pequena introdução. Observe o que explica-nos a palavra do Senhor Jesus de maneira prática e simples.
Bem, capítulo 13 de Apocalipse, o versículo 8 diz assim: e todos os que habitam sobre a terra a adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Bom, como pode, se Jesus morreu há 2000 anos atrás, a Bíblia, através de João e Apocalipse, afirmar que ele morreu antes da fundação do mundo? É que no plano divino tudo aconteceu na eternidade. Deus não precisa fundamentar-se no plano físico para que tudo tivesse acontecido, até porque Deus não tem presente, passado ou futuro. Ele é o futuro, tanto quanto o presente, tanto quanto o passado. Ele começa as coisas justamente pelo fim. Ele termina primeiro para depois começar a execução. Ele elaborou todo o seu plano e terminou toda a sua tarefa. Então, finalmente, depois que o projeto está pronto, ele termina, ele agora começa a executá-lo. Ou seja, na eternidade já aconteceu, dentro de Deus já aconteceu. Na verdade, dentro de Deus eu até já morri, já tudo aconteceu, tudo. Meus netos já nasceram, já casaram, já tiveram outros filhos. Na eternidade tudo já deu, tudo já aconteceu. Então agora ele só está colocando em prática. Tudo o que está acontecendo é a execução do plano físico, porque do eterno já está pronto, está tudo executado. Não há mais nada o que fazer, ele já fez tudo. É por isso que nós podemos descansar, conforme afirma Isaías 46:10. Se Deus já terminou tudo, logo as coisas vão acontecer de acordo com o que Ele escreveu, se nós assim desejarmos. Perceba, uma vez que o Senhor decide colocar em prática a criação, bem, Ele agora chama a existência uma a uma, cada uma das coisas criadas. E a primeira coisa que a Bíblia diz que Deus coloca em prática é: no princípio criou Deus céus e terra. Eu preciso te explicar o que significa a palavra aqui, no princípio. Pergunta para quem está ao seu lado: o que significa no princípio? Agora colhe a resposta: o que é o princípio? Afinal de contas, o que significa isso? Não é? Poderia dizer: pastor, é no começo, no início, na plataforma de criação. Bem, a verdade é que não havia nada, como pode ter no princípio? Não havia cosmo, como pode ter no princípio? Só existia Deus e o eterno, os céus. Não existia nada físico. Então diz a Bíblia: no princípio criou Deus céus e terra. E o versículo 2 em diante começa a narrar como estava essa terra. Bem, para entendermos essa questão de no princípio, de beriste, o que o Senhor está a dizer, do que significa dessa palavra, é que há uma ausência do divino para que algo físico possa ser criado. É como se Deus quisesse criar um vácuo. E a palavra de beriste, que significa exatamente esse vácuo, esse vazio, esse nada, essa ausência de algo que preenche. Porque afinal de contas, tenta pensar comigo: se tudo nasceu em Deus, e tudo o que havia era Deus e a eternidade dele, então como pode ter beriste? E ter beriste até explica um vácuo, um nada. A primeira coisa que aparece dentro do plano da criação é que Deus cria nada. Ele estabelece nada, para que algo seja criado em cima de nada. E como é que Deus cria nada? Vai de novo no livro do Apocalipse. E dentro dessa perspectiva do capítulo 20, no verso 11, e você vai perceber que na descrição de João, ele viu um grande trono branco, de cuja presença fugiram céus e terra. Concorda? E não se achou lugar para eles. Fugiram da presença do trono. Para onde foi? João diz: não sei.
Não tinha lugar que pudesse colocar céu e terra. Como assim, João? Eles desapareceram. E tudo que aparece agora não é mais céu e terra. Então você está olhando como João está olhando. Tenta ver como João está vendo. O que João estava vendo? Falem comigo, por favor. O que João estava vendo? Um trono branco. Ele estava vendo céu e terra? Não mais. Igualzinho o título do Palmeiras. Não mais. Sumiu. Desapareceu. Não se achou lugar para ele. Meus sentimentos. Tudo que ele olha agora, ele vê o trono. Ele olha para a esquerda, o que ele vê? O trono. Ele olha para a direita, o que tem? O trono. À frente o trono, atrás o trono, em cima o trono, embaixo o trono. Onde ele olha está o trono do Altíssimo e alguém assentado sobre ele. E as coisas não fugiram do trono, fugiram de quem está sentado sobre o trono. Glória a Deus. O que quer dizer isso? Se lá em Beriste, se lá no início, se lá no princípio, a palavra princípio indica exatamente isso, esse vazio, esse vácuo. Diz-nos a Bíblia, Deus cria o quê? Um vazio. E agora em Apocalipse 20 e verso 11 ele diz: meu trono toma o quê? Vazio. Por isso que não tem lugar mais para céu e terra. Porque aquele lugar que Deus havia criado para colocar o cosmo, agora é tomado de volta pela extensão do seu trono. E como é que Deus cria nada? Chacoalhe o ombro de quem está perto de você e me diga como que Deus cria nada. Afinal de contas, o que é nada? Nada é o quê? Nada é? Nada. Nada é alguma coisa? Nada é nada. Então como é que se cria nada? Só Deus pode criar o nada. Como é que Ele cria nada? A gente cria nada quando gasta tudo. Mas Deus não. Como é que Deus cria nada? Ele simplesmente se retira. Quando Deus se retira de algum lugar, o que sobra? Ele diz: eu vou me retirar daqui, o que sobrou? O que sobrou? Então no nada, no Berish, Ele estende os céus. Por que céus? Porque são 4 céus. Esse céu que nós vemos aqui, que é o céu atmosférico, visível, azul, lindo, perfeito. Acima dele o céu cósmico, é o segundo céu, onde estão as estrelas, as constelações, as galáxias. Então tem o terceiro céu, invisível. Não é possível ir de nave até ele. Paulo foi até esse lugar, e ele chamou de terceiro céu. E disse que viu coisas incríveis, maravilhosas, que não podia contar para ninguém de tão belas que são. É o terceiro céu. Mas Salomão, Davi, eles dizem que existe o quarto céu, do que eles chamam de céu dos céus. E esse ambiente é descrito em Apocalipse 4 como a sala do Altíssimo, o trono do Altíssimo, a capital do reino do Altíssimo. Aleluia. E está acima de todos os céus, justamente porque tudo de Deus vem de cima, e tudo das trevas só pode vir de baixo. Perceba que é nesse ponto que Deus estabelece, Ele me dá uma lição muito prática, que muitos já aprenderam. O que é que Deus criou para que pudesse colocar os céus? Miserica de my life. Que Deus criou para colocar os céus?
Diga comigo, nada. Ele criou nada. Então tudo que Deus precisa para criar alguma coisa é o quê? Você entendeu? Tudo que Deus precisa para criar alguma coisa é? Então o que você tem na mão? O que você tem no bolso? O que Deus precisa para criar? Poxa, será que você está entendendo? O que está faltando na tua casa? Então, se lascou. Você tinha que dizer, está faltando tudo. O que você tem lá? Então você tem tudo. Aquela mulher, segundo Reis 5, chega lá no Eliseu, você se lembra dela? E ela vai desesperada, porque ela tem que pagar uma dívida enorme. Seus 2 piás irão ser levados como escravos. E ela chega do profeta, cujo servo era aprendiz dele, seu marido. E ela diz, ele se foi e deixou uma dívida enorme. E agora, o que eu faço? Os cobradores querem levar o meu filho. E o Eliseu olhou para ela e disse, o que eu posso fazer? O que eu tenho contigo? Como quem diz, não tem nada com isso, eu sou teu marido. Mas cheio de Deus e compadecido dela, perguntou, o que é que você tem em casa? O que ela disse? Aí ela completa e diz, a não ser um pequeno pouquinho de azeite. O que foi importante para o Eliseu? O que o Eliseu quis ouvir? Quando ela disse, nada. O Eliseu pensa, é tudo que Deus precisa. Então olha para quem está ao seu lado e diga, o que você tem em casa? Você tem o quê? Então diga de novo profeticamente, tudo que Deus precisa é o teu nada. Diga, tudo que Deus precisa é o teu nada. Porque do teu nada, Ele pode fazer tudo. Ele criou céus e terra. Teberish Barat, ou seja, do nada, Ele criou tudo. O que eu quero citar com isso? Nós não cremos em um deusinho qualquer. Não temos um pai qualquer. Não servimos uma divindade qualquer. Aleluia. O Deus que servimos começou do nada o tudo. E melhor, Ele não só fez tudo, mas Ele mantém tudo. Nada foge do controle dEle. Mas pastor, o diabo, que o diabo, irmão? O diabo é uma lagartixa com a cabeça rachada. Ele pensa que é um dragão, ele tem problema de miopia. Ele olha no espelho e se acha um dragão, mas na verdade não passa de uma lagartixa que está sob o comando do divino. Jesus disse, todo o poder é me dado no céu e na terra. Todo. O que é que sobrou para o maligno? Você viu o diabo criar alguma coisa na vida? O que o diabo pode criar na vida? Por que a gente vive no ostracismo da fé? Por que não caminhamos com esse Deus diariamente? Ele começou fazendo assim, tudo do nada. Tudo do nada. Apenas o ser humano ele criou daquilo que já existia, o pó da terra, que ele já havia criado a terra. Então a gente vê o poder de Deus imanentemente sendo utilizado aqui no Gênesis 1. De maneira poderosa, executando tudo. E nos apegamos a isso.
mas nós estacionamos toda a nossa fé dentro dessa perspectiva do que Ele já fez. Ele já criou tudo. Já fez todas as coisas. Então a gente precisa compreender da seguinte maneira. Olha bem. Ele deixou o seu poder exposto no Gênesis 1 de maneira criativa, nos ensinando que Ele é capaz de criar do nada todas as coisas que forem necessárias. E você acha que o poder criador de Deus do Gênesis 1 ficou limitado ao Gênesis 1 ou ele ainda está ativo nos dias de hoje? Será que Deus é um vulcão inativo ou Ele é um poder absoluto que continua ativo o tempo todo? É uma pergunta que você precisa pensar. Será que aquele poder que o Pai tem e que criou todas as coisas ficou guardado agora 7 chaves? Ou Ele continua sendo o mesmo Deus? É uma boa pergunta de escola, mas todos devem saber. A Bíblia diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje, e permanece para toda a eternidade o mesmo. Se a Bíblia diz que Ele é o mesmo, desculpe a minha franqueza, mas Ele perdera algum tipo de poder daquele tempo para cá? Ele envelhecera? Será que o cajado de poder dele foi enterrado lá no tempo do Merlin? E Deus realmente ficou para trás? Você realmente acredita? Aí na galeria, alguém realmente acredita que Deus continua sendo o mesmo? Tem alguém que acredita em cima? Todos, menos a Letícia. Tem alguém aqui embaixo que acredita literalmente, eu estou dizendo literalmente, que Deus continua sendo o mesmo Deus? Se é verdade, então a sua vida precisa ser uma vida de milagres. Então nós vamos, se é verdade que a gente acredita nisso, eu os desafio a gente andar no sobrenatural. Eu os desafio a vivermos na dimensão em que Jesus vivia. Do tudo é possível ao que crer. Imagine, deixe-me concluir. Se esse poder imanentemente continua o mesmo, você percebe Ele atuando de forma maravilhosa, intervindo na criação. Gênesis 6, você vê Ele julgando toda a terra e dando nova oportunidade. Gênesis 12, você vê Ele estabelecendo uma nova aliança e gerenciando todo um conceito de formação de uma nação. Gênesis 22, você vê Ele agindo na vida do Isaac, provendo um cordeiro e mostrando para Abraão que ali mesmo ele pode suscitar o que ele quiser de sacrifício. No Gênesis 37, você vai se deparar com um novo formato do divino na vida do José, intervindo outra vez com o seu poder, ainda que de maneira sucinta, para que os planos acontecessem. Mas tudo culmina para chegar no Êxodo 3, onde a sarça se queima, mas o fogo não a consome, e ele decide visitar a terra de forma visível. No Gênesis 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, você vê de maneira maravilhosa 10 ações de Deus orquestrada por meio da natureza, que só o poder dele podia fazer. Aonde ele estabelece o cerco contra o Egito, e na terra de Gozem, tudo que está dentro da terra de Gozem não sofre uma só avaria, mas tudo que está fora da terra de Gozem sofre todas as avarias. A chuva cai sobre toda a terra, mas aquele buraco é feito em volta à terra de Gozem, e nada de mal acontece ali, só no que está em volta. No Gênesis 14 ao 16, você percebe a travessia do mar,
E mais uma vez, você percebe no cântico de Moisés, ele diz que Deus simplesmente dá um sopro, e o mar se abre em duas partes. E para quem já estudou arqueologia, você vai ver que a ciência tenta provar de toda e qualquer maneira de que não fora por ali que eles passaram, criaram vários caminhos, mas em todos os caminhos que eles passaram, a água, no mínimo, ou ela dá na altura para cima dos joelhos, ou ela dá por cerca de 50 a 70 metros de profundidade. Então tem duas formas mais possíveis de acontecer. Se eles tivessem passado no lugar mais seco, o milagre fora maior, porque Deus afogou milhares de soldados em terra, em água rasa. Então é melhor que ele passe por água funda, porque Deus afogou todos dentro daquelas águas imensamente profundas, como a Bíblia diz. De todo jeito o milagre aconteceu. Eles saem dali e chegam na terra de Mara, e o povo precisa de água, e Deus simplesmente diz ao Moisés: toca nessa pedra aí. O Moisés só dá um toquinho na pedra, a pedra se abre, e o pastor dele foi lá e fotografou e filmou e tirou foto e fez toda aquela pantomima em cima daquela rocha, e até hoje aquela rocha está jorrando como um tufo de água. E ele mostrou o vídeo. Desde os dias de Moisés a água sai de dentro de uma rocha. Só Deus pode fazer isso. Chega no deserto de Elim, ele joga uma árvore dentro da água, a água que era amarga se torna potável. E durante 40 anos você percebe a mão de Deus atuando sobre Israel. Uma nuvem de dia os guiava, fazendo sombra e dando a eles direção. E à noite uma coluna de fogo enorme pairava sobre eles, aquecendo e iluminando o arraial. 40 anos. Durante 40 anos o maná caiu do céu. Toda noite esse maná caía. Quando era pela manhã, eles se levantavam e iam colher aquele material que vinha dos céus, e só podia colher a medida que era para uma pessoa só comer. E eu acho interessante a bondade de Deus. Ele diz: olha, eu quero que cada um colha o suficiente para si, para um dia. E qual é a medida, Senhor? Um homer. Um homer só, Senhor, só um homer por pessoa por dia. Dieta, Senhor? Uma dietinha básica de 370 litros. Dá aproximadamente 200 quilos. Come por dia. Calcule. E se colhesse um pouco a mais do que um homer, criava bicho até o outro dia. Só podia colher a quantia do dia. Por que, Deus? Porque todo dia você tem que depender de mim. Todo dia você tem que esperar em mim. Eu sou o Deus que crio nova todas as coisas a cada manhã. Então todo dia espera em mim. Todo dia descansa em mim. Todo dia confia em mim. É isso. E era interessante que na sexta-feira tinha que colher 2 medidas, aí não estragava. Mais interessante ainda é que o Arão pegou aquele maná e colocou dentro de um vaso e colocou na Arca da Aliança, e ela durou 200 anos e não estragou. Que coisa! Até os dias de Samuel. Esse mesmo Deus que opera. Durante 40 anos, pessoas iam morrendo e pessoas iam nascendo. E eles iam colocando sandalinhas nos pés, e as sandálias iam crescendo de acordo com os pezinhos. As roupas não envelheciam, nem tampouco as sandálias. E não havia doença em meio ao povo. Diz a Bíblia que a mão milagrosa de Deus não deixou que eles ficassem doentes e andassem paupérrimos no deserto durante 40 anos. Tudo bem, pastor, é passado. É verdade, é passado. O Jordão se abriu nas mãos de Josué, passado. Mas é o mesmo Deus. Certo dia Josué está numa batalha contra Amalequita, se não me foge a memória, e ele precisa vencer. E o dia está avançando e eles não conseguem derrotar o exército inimigo. Israel perde, ganha, e eles estão na luta, e ele ora a Deus e diz: Deus, eu preciso de ajuda para vencer, o dia está acabando. Deus diz: espera lá, vou parar o sol, vou parar a lua, ele só vai continuar rodando quando você terminar a guerra. Interessante, vê se não é um poder extraordinário. Aí hoje você estuda um pouquinho, bem pouquinho, do que dizem os cientistas. Não tem como o sol parar, irmão. Não existe, o sol está parado.
Tem como a lua parar? Porque ela gira por conta de que a terra gira. Interessante que a terra gira a uma velocidade de 1.750 km por hora. 1.750 km por hora em torno de si mesmo. E a mais de 120 mil quilômetros ela vai girando em torno do Sol. E a Lua gira em torno dela. Só que quando você olha a nossa Via Láctea, você fica espantado. Porque tudo gira. Estuda para você ver. Ela é como um furacão. Tudo está girando, as estrelas estão girando. Tudo está girando. Como é que Deus fez isso, pastor Joseph? Só tem um jeito de explicar. Ele não parou o sol, nem a lua. Ele parou o universo inteiro. Inteiro. Por quê? Porque se ele freasse a terra, o deslocamento das coisas que elas têm jogaria tudo no espaço em milésimos de segundos. Entende? Se ele parasse a lua, o mar engoliria a terra. Porque é a gravidade da lua que impõe o peso sobre as ondas do mar. Então o que ele fez? Ele disse: espera aí, Josué, isso é simples. Como simples, Senhor? Simples, porque ele diria o que respondeu o autor aos Hebreus: eu sustento todas as coisas pela palavra do meu poder. Simples. Se um Deus que é capaz de mover o universo para atender o pedido de um general, você acha que ele não pode fazer coisas pequenas ainda hoje? Entende? Eu poderia passar a Bíblia inteira te mostrando ele, mas eu preferia chegar no Novo Testamento e mostrando ele no Novo Testamento. Mas agora em Jesus, ele diz: até agora eu fiz milagre daqui de cima. Eu intervi nesse mundo físico daqui de cima. E ele diz: agora eu vou descer. Eu vou mostrar o meu poder criador junto com vocês. Como assim, Senhor? Ele diz: eu vou andar sobre as águas. Eu vou fazer morto ressuscitar. Eu vou fazer braço de paralíticos, de mãos acirradas engrandecerem. Eu vou fazer olhos de cegos se abrirem. Eu vou abrir túmulos. Por que o Senhor vai fazer isso? Ele está me dizendo: tão somente para mim me apresentar a vocês, para que vocês me conheçam como eu sou e creiam em quem eu sou. Ele gosta de fazer isso. Ele fez isso com Israel no capítulo 19 de Êxodo. Israel ficou com medo e não quis conhecê-lo. Então ele fez isso conosco e espera que a gente aprofunde nele. Mas mais do que isso, concluo essa fala te convidando a refletir sobre isso. Se esse Deus que lá em Berish estabelece todas as coisas e mantém o seu poder criador do nada até os dias de hoje, é o mesmo, continua o mesmo. Afirmamos aqui que cremos que Ele é o mesmo, que Ele mantém o seu poder ativo. Então Ele vem a nós por meio de sua própria palavra e dá a nós a mesma condição de viver esse nível, de andar nesse nível. E repita comigo, por favor, e diga assim comigo: e Ele disse: e em meu nome, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Esse mesmo Deus disse isso a você.
Entende? Disse a nós, como disse o pastor Joseph, não tem que fazer macumba, não tem que dar 3 pulinhos, não tem que fazer redemoinho aqui, não tem que fazer nada disso. Por quê? Por quê? Porque Ele não está longe de vós, Ele está dentro de vós. No Gênesis 1, aliás, no Gênesis 2, diz a Bíblia que Deus colocou o Adão no jardim, num lugar perfeito, organizado, e Deus desceu lá. Onde Deus ia, os céus iam com Ele. Concorda comigo? Você concorda que onde Deus ia lá, é como se a abertura do céu tivesse direto com a terra? Concorda? Então, onde estava Deus junto com Adão, se ele olhasse para cima, ele poderia ver a glória do céu. Concorda? Então, se Deus ia para a direita, os céus iam para a direita. Se Deus ia para a esquerda, os céus iam para a esquerda. Deus estava com Adão no jardim, mas ele voltou ao céu, e o seu plano foi executado. Hoje ele não precisa vir aqui como ele fez com Adão, não mais. Por que não? Porque ele já veio, ele já está aí dentro. Você não entendeu ainda? Eu vou dizer de novo. Deus chamou o Adão e disse: Adão, vem cá, eu estou aqui com você. Olha para cima, Adão. Aqui é uma conexão direta, céu e terra. Tudo que você precisar aqui na terra, Adão, está aberto no céu, porque eu estou aqui com você. Mas o Adão não soube aproveitar isso. Então a janela do céu fechou. É Deus falando. A janela do céu fechou. Concorda? E vem Jesus e diz assim aos discípulos dele, quando estavam entristecidos, em João 16. Ele diz: eu preciso ir. Eu tenho muita coisa para dizer para vocês agora, mas não posso dizê-las todas, porque vocês não vão compreender. Mas uma coisa vocês precisam saber, disse ele: eu preciso partir. Por que, Jesus? Porque se eu não for, o Consolador não virá e não estará em vocês. Mas se eu for, ele está dizendo, o céu vai vir morar dentro de você, vai abrir uma lacuna, uma janela. Então, se você for para a direita, a janela do céu vai com você para a direita. Então você vai para a esquerda, e como ele está dentro de você, a janela do céu está acompanhando você. Aonde você vai, o céu vai junto com você. Aonde você estiver, o reino está junto de você. Aonde você estiver, o reino está dentro de você. Por que a gente não entende isso? Muito simples. Ele está aqui dentro de mim, está aí dentro de você. E ele não é simplesmente uma imagem, uma escultura, uma ideia. Ele é a conexão com o céu. E quem está aqui dentro? Nosso meigo, majestoso, poderoso, carinhoso, gentil, perfeito, amigo, companheiro, Espírito Santo, o governo, o que aplica, o que cuida, o que afaga, o que orienta, o que guia, o que protege, o que ajuda, o que levanta, o que colhe, o que sustenta, está aqui. Então, quando você chega em um estabelecimento e você tem consciência disso, quem que chega lá? Os céus. Você lembra que Jesus, em Mateus 6, 9,
Ele ensinou. Ele disse: vós orareis assim: ó Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui nessa terra, assim como ela é feita aí no céu. Eu vou convidar você a ficar em pé. E eu vou te perguntar: você vai sair daqui essa noite e vai voltar para casa? Quando você sair do seu carro e entrar no portão da sua casa e entrar dentro de sua casa, não é quem entra com você, mas é exatamente o que entra com você. Por que o que, pastor? Porque não é só a figura do Espírito Santo que seria o quem. É a grandeza do reino que o Espírito trouxe. Eu queria que você entendesse isso de maneira visível, se eu pudesse desenhar isso na sua cabeça. Mas é como, por exemplo, qualquer um desses irmãos que estão aqui, mas usando o pastor Joseph, o Espírito Santo está aqui dentro, não é verdade? É a casa dele. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus, a morada do Espírito Santo, que ele habita em vós, diz Paulo. Ele está aqui dentro. Se ele está aqui dentro, é a casa dele. Então, de maneira contínua, na vertical, o que tem lá em cima, acima da cabeça do pastor Joseph? O que tem? Uma janela, uma abertura, porque não tem intermediário, é conexão direta. Se olhar para cima, vê o céu, vê a glória do Pai, porque a janela está aberta. Quem abriu? Ele que está aqui dentro, entende? É por isso que Paulo diz: ei, irmão, ora sem cessar. Como assim, Paulo? Você não tem que fazer o sacrifício de dobrar o joelho, não, ora sem cessar. Como assim? O céu está aberto o tempo todo. Ele não vai abrir às 7 da manhã ou só às 19 horas da noite do domingo, mas está aberto o tempo todo. Então você está andando para a rua, olha para cima, o céu está lá. Você está conversando com o céu está conversando com você. Você tem que andar nessa atmosfera de Deus, e você em Deus. É simples assim. Como fazemos isso, pastor? Simples. Menos eu, mais Ele. Entregue tudo a Ele. Derrame você mesmo, esvazie de si. Não é mais eu, Ele agora. Não se trata mais de mim, se trata dele agora. Que o reino dele venha sobre nossas vidas. O Deus que criou todas as coisas ainda quer criar muitas coisas boas na sua vida. Quer chamar à existência muitas coisas que ainda não existem, mas para Ele já existem. Esse é o campo da fé. Ele traz à existência as coisas que não existem como se já fossem. Esse Deus está aí com você. Está lá na sua empresa. Está lá na sua casa. Está lá no seu negócio. Quando Ele está lá, pastor? Quando você chega. Você é a chave. Bate no peito assim e diga: eu sou a chave do céu. Você consegue olhar para quem está ao seu lado e dizer: você está olhando para uma chave. O céu abre quando? Quando eu virar a chave. Eu sou essa chave, irmão.
Como eu posso afirmar isso? Eu posso, porque Ele mora aqui dentro de mim, eu sou dele. Então o céu está em conexão comigo, sim. Você não precisa viver na solidão desta vida. Você não precisa viver no peso do pecado. Você não precisa viver nas algemas da religião. Você pode encontrar esse Jesus hoje. Você pode abraçar essa fé hoje. Você pode decidir viver em Cristo hoje. Eu queria que você fechasse seus olhos. E com seus olhinhos fechados, aí dentro do seu ser, dentro do seu ser, você precisa ter essa consciência de quem está no controle dessa embarcação, quem está sentado no volante da sua vida, quem que está dirigindo os seus passos, quem está orientando você. E se não for o Espírito Santo, então receba Jesus esta noite como seu Senhor e Salvador. Peça perdão a Ele dos seus pecados e receba Ele como Salvador de sua alma. Deixe Jesus morar dentro de você por meio do Espírito Santo. Esse Deus de poder está aqui conosco e Ele quer criar salvação em sua vida, criar salvação em sua casa, sua família, libertar você. Oh, ore comigo agora, se você puder. Paizinho, em nome de Jesus, eu sei que és o Deus presente. Eu sei que o teu poder está ativo, que nunca precisou recarregar tua bateria. Sei que o Senhor não dorme, não descansa, justamente porque não se cansa. Sei que o Senhor é eterno, mas é presente. Entre em operação nessas vidas, Senhor. Abre uma janela do céu sobre muitas vidas aqui, Senhor. Mostra o teu poder a esta geração que não te conhece. Mostra o teu poder, Senhor, às nações que não te conhecem. Mostra a tua glória nessa igreja, Senhor. Visita-nos outra vez e faz o teu nome, Senhor, ser escrito em glória em nossos corações. Ministra sobre nós outra vez. Aleluia, aleluia, aleluia. Te dou meu coração. Tire um minuto para Ele, Tudo que cante. há em mim. Com seus olhinhos fechados, ofereça a Ele o palco do teu coração. Por amor a ti, meu rei, Diga para Ele: meus cantos tenho a ti.